Fala, poxa, você não fica nervoso não? Estou aqui tremendo igual... Eu penso, não sei se é o frio ou se é nervosismo, né? Por mais que esteja à frente, sempre à frente, eu falei ali com o Matheus, que nada, poxa, nervosismo toma conta, mas a gente vai vencendo as barreiras, né? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 6, Evangelho de João 6, texto bem conhecido, que a gente vai estar desenvolvendo e falando um pouquinho sobre ele. 1 João, o pessoal leva caneca, eu quero a caneca aqui, ó, da água, vai vendo. Não, minha boca já está seca já. Diz assim, João 6. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Palavra de hoje, mensagem de hoje, o tema é seguir a Cristo, uma entrega de fé. Seguir a Cristo, uma entrega de fé. Seguir a Cristo nos traz segurança, porque nós podemos confiar que se estamos com Ele, sabemos que grandes coisas podem ser feitas, né? Ainda que pareça difícil, ainda que possamos pensar assim, isso é impossível de acontecer, isso é muito difícil de acontecer, não tem como, mas a nossa fé ela é testada a todo tempo, nossa fé ela é testada a todo momento. Engraçado que ontem eu falei rapidamente dessa passagem com os embaixadores que estavam aqui, algumas crianças, e é muito bom você falar com crianças, principalmente crianças que poucos sabiam da Bíblia, é prazeroso, porque você vai falando de Jesus e elas vão assim, tipo, primeira vez que eu estou ouvindo falar de Jesus e elas vão sedentas, e várias perguntas, talvez tudo que eu for falar aqui, talvez você já ouviu, talvez você já sabe, mas aquelas crianças eu só falei assim, você já ouviu do milagre dos 5 pães e 2 peixes? Aí eles, 5 pães? Que isso? Peixe? Quem come peixe? Aí eu falei assim, falei aqui, que era para quase 5.000 pessoas, eu falei, vocês têm noção de quantos pães precisam? Aí 5 milhões de pães, aí o outro falou, 10.000, e eles vão assim, chutando, né, as crianças, benção, mas sem maldade, sem perceber, e você vai ensinando, e você vai falando,
de Jesus é prazeroso. E ali elas falaram que tem que ser muitos pães, tem que ser muita coisa para que haja milagre. Para ver o milagre, precisa apenas de você entregar algo a Jesus, de você se entregar. Aquele menino, ele chegou perto de Jesus e falou assim, estou com um cesto aqui, tem 5 pães e 2 peixes. E aí? O que fazer? Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da sua fé? A fé de milagres, a fé de transformação, a fé de mudança. Nós vivemos muito no imediatismo. Nós temos a fé, mas nós queremos a fé para ontem. Ela tem que ser, eu tenho fé, mas isso aqui já tinha que ter acontecido, né? Pela minha fé, pelos meus cálculos, já passou do tempo. A gente quer mandar aqui no tempo, quer mandar nas coisas. A minha mãe orou 20 anos pelo meu pai, para que ele se convertesse e aceitasse a Jesus. Muito tempo. Orando por alguém que não quer nada. Quanto tempo você tem orado por alguém ou por algo? E está assim, mas ainda não aconteceu, mas Jesus ainda não fez, mas ainda, não é o nosso tempo. Mas precisamos crer que servimos aquele que pode fazer. Seguir a Cristo é uma entrega de fé. É nós nos entregarmos, é nós termos fé. Talvez pensar, poxa, mas parece que é impossível. Mas aquela pessoa se converter, não tem jeito. Aquele rapaz, aquela mulher, meu pai, minha tia, minha avó, minha mãe, não tem jeito. O que não tem jeito para você? Se você serve a um Deus das causas impossíveis, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes. Em Zacarias 4:1, vai falar assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza? Mas isso é pequeno, só tenho 5 pães e 2 peixes. Olha o tamanho dessa multidão. Olha o tamanho dessa multidão. Como vamos alimentar? Nós pensamos no lado lógico. Eu vou, assim, de cara, já vou pelo lado lógico. Pô, multidão, 5.000, fazendo as contas, a gente tem que pensar um almoço rápido. Tia Célia, quando a gente vai pensar em almoço rápido, irmã Mariângela com as crianças, o que a gente pensa assim, uma coisa prática? Estrogonofe, né? Aquela coisa assim que dá aquela rendida, né? Macarrão. Olha, acampamento, meu Deus, acampamento. Macarrão com salsicha, macarrão com carne moída, né, assim, Pati? É aquilo que, tu pensa multidão, muita gente, e bota aquele panelão, mistura tudo, vai dar para todo mundo vai comer feliz e satisfeito. Mas ali não tinha nada. Ali só tinha 5 pães e 2 peixes. Ali só o milagre. Só o milagre. A multidão chegando, faminta, querendo estar próximo de Cristo. Só que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus, ele fala com Filipe. E aí, o que a gente vai fazer? Testando a fé dele. E aí? Fala tu. Vamos fazer o quê? Jesus já sabia o que ele poderia fazer, o que ele tinha para fazer. Talvez, se não fosse os 5 pães e 2 peixes, seria de outra forma. Mas que ele ia fazer, ele ia. Do jeito dele. Nós temos nós queremos dar o nosso jeito. Nós pensamos, não, tem que ser assim, assim, assim. Jesus já tinha o plano dele. Jesus já tinha um plano. Mas ele queria testar ali Filipe. E aí? E ele fala assim, poxa, aí falou igual as crianças, 200 dinheiro de pão, não vai bastar não vai dar não. É muito dinheiro e muita gente. A gente não tem isso. Eu separei aqui 3 pontos para falar. Não foram 7 dessa vez, foi só 3. Questão de fé. Ele sabe o que fazer diante daquilo que você entrega a ele. O que você tem hoje para entregar a Jesus, mediante a sua fé? O que você tem hoje para colocar diante do Senhor, você que está me assistindo, você que está aqui,
O que você tem hoje para colocar diante do Senhor? Qual a sua dificuldade? O que tem no seu cesto? O que tem no seu cesto para você entregar ao Senhor? E Ele fazer o milagre na sua vida, Ele fazer o milagre na minha vida. Só que a gente não é simplesmente aqui, Senhor. Resolve aí. A gente precisa ter fé. Foi assim que a gente conversou no domingo. Não foi isso, Thalita? Na EBD. Algumas coisas a gente crê que pode fazer, mas qual o tamanho da nossa fé? É aquele crer, eu creio, mas será? Já há uma dificuldade nisso. Eu falei que eu preciso crer mais, eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso presenciar algumas coisas. Esse dia eu estava vendo no Instagram. O Davi Fernandes, pastor Davi Fernandes, ele estava num evento, e ali ele chama, eu não lembro se foi ele mesmo, mas foi um evento que tinha, se era ele que estava, e veio uma pessoa, uma menina cadeirante, eu acho que foi para o Belo, não sei se eu mostrei para você que estava junto, Mateus, e essa menina, veio um rapaz e começa a orar por ela, começa a orar. A menina era cadeirante, e os jovens assim reunidos, e eles louvando e orando, a menina, daqui a pouco ela levantou assim da cadeira, começou a andar, e não bastando, ela começou a correr. Eu chorei em casa vendo isso, porque há quanto tempo você não vê um milagre do Senhor? Há quanto tempo você não vê um milagre acontecer? Quanto tempo a gente não vê um milagre na nossa igreja? Sim, tem milagres acontecendo, há milagres acontecendo. Nossa fé tem sido exercitada a cada dia, mas talvez você tenha visto um milagre com alguém. Talvez você tenha visto um milagre acontecer na vida de alguém. E o milagre que precisa acontecer na sua vida, na sua família? Eu costumo falar para o meu filho que, para não ficar contando a história de outros, sim, contar quando não é necessário, mas deixar que contem a história dele. Contem a sua história, deixa que conte a sua história. Faça uma boa história, não é isso que eu falo? Faça a sua história, faça uma boa história. Quando nós fazemos a nossa história, as pessoas vão contar. E o seu milagre? Tem acontecido? Deixe que as pessoas contem do seu milagre. Ele recebe a entrega de fé. No versículo 18, não, calma aí, versículo 8, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele recebe essa entrega e diz: trazemos até mim o que você tem no cesto para levar até o Senhor. É melhor que a outra resposta. O que você tem para levar ao Senhor é melhor do que despede a multidão, nós não temos nada para dar a eles. O que falaríamos essa noite para o Senhor? Senhor, não tenho nada para te dar. Não dá. Senhor, mas será que vai acontecer? Será que pode mesmo? Será que eu vou conseguir? Apesar dos discípulos terem presenciado mais de uma vez os pães se multiplicarem, lá em Marcos 8,17, você que pode aí, abra sua Bíblia aí, Marcos 8,17. Diz assim: e Jesus, conhecendo isto, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? O coração de vocês está endurecido? 18. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. 20?
E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Jesus está falando para eles, vocês ainda não entendem o que eu posso fazer? Quantos milagres Jesus fez? Quantas coisas Jesus fez? Nós estamos na caminhada com Cristo, nós estamos na igreja com Cristo, nós estamos caminhando, nós vamos para a igreja, nós lemos a Bíblia, nós buscamos o Senhor, jejuamos, fazemos, mas na hora do milagre, como aconteceu comigo, será? Mas se esquecemos, parece que a gente tem amnésia daquilo que Jesus pode fazer, das coisas que Jesus fez, tantas coisas que Deus fez lá no Antigo Testamento, tantas coisas que Deus fez, tantos milagres, tantas coisas grandes, Jesus, quantas coisas Jesus fez, quantas pessoas Jesus curou, tantas que, fora as que estão na Bíblia, tem muito na Bíblia e fora as que não estão na Bíblia, e muitas das vezes nós buscamos, nós fazemos, nós estamos, e quando é para a gente testificar nossa fé, nós titubeamos, nós pensamos, mas é muito difícil, essa doença ela é incurável para quem? Incurável para quem? Para Deus? Para Jesus? Não há impossível, é incurável para a gente, é incurável para os homens, para a ciência, mas para Deus não há impossível. Deus ele muda quadros, ele muda as coisas, precisamos exercitar nossa fé. Se nós servimos a Cristo, como eu disse o texto, seguir a Cristo é uma entrega de fé. Se nós estamos nos entregando, nós servimos, nós buscamos, a quem você serve? Eu sirvo a Cristo. E aí? Vamos exercitar a fé? Vamos fortalecer a fé? A palavra é, fortaleça a fé. Nos momentos de fazer, de orar, de impor as mãos, de ser com a gente mesmo, de ser com a nossa família, de orar para que alguém se converta, de orar para um ente querido, para aquele que pareça impossível ser curado, impossível ser mudado, impossível ser transformados. Servimos a um Deus vivo, servimos a Cristo, aquele que pode fazer alguma coisa. Então precisamos exercitar nossa fé, precisamos ter fé. Os discípulos ali, eles caminhando com Cristo, os discípulos tinham ali todo esse momento com Cristo, e ainda tinha momentos que ele, mais titubeando, mas será que, parecia que esqueceram, e era rápido ali, vários milagres, andando com Cristo, direto, imagina, andando com Cristo ativado, igual a geração metanoia, bora, milagre aqui, bora, milagre para cá, milagre para lá, ativa. Segundo ponto, ele abençoa a nossa entrega. Ao orar pelo alimento, Jesus ensina a dependência de Deus quanto às necessidades e a gratidão diante do seu cuidado. Quando entregamos o que temos a Jesus, ele comunica seu poder sobre o que somos e temos, transforma nossa realidade. Versículo 9 de João 6. Vamos lá, João 8, quer dizer, desculpa. 6. 6, 9. Cadê? Jesus tomou 6, 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus, ele abençoa a entrega. Jesus, ele ensina a dependência de Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui está aqui o cesto. Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor precisa que eu faça? O que eu preciso fazer para estar perto, para o Senhor fazer? Nada. Você precisa se dispor. Você precisa ter uma atitude. Qual a sua atitude essa noite? Qual a sua atitude em casa? Qual a sua atitude? O que você vai fazer para mover o Senhor, para que o Senhor faça um milagre na sua vida? A gente precisa que alguns milagres que foram feitos, que vai dizendo que teve que ter atitudes.
Por exemplo, quando aqueles amigos levam aquele jovem até o Senhor, os amigos tiveram uma atitude de levar ele pelo telhado, desceu ele ali, e Jesus vai e manda, levanta e anda. Jesus cura. A atitude. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. Ele te pergunta essa noite, o que você quer que eu faça? O que você tem no cesto? O que você quer qual o milagre? Qual o tamanho da sua fé? O que você quer exercitar essa noite? Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que pode fazer milagres, mas Ele quer que a nossa fé esteja ali, sendo exercitada, como a gente falou também, conversando um domingo, sobre os milagres, a gente conversando, a gente vai exercitando. A Thalita deu um exemplo assim, de repente, você vai orar dessa vez, não é isso, Thalita? Mas talvez não vai ser curado. De repente eu vou orar ali e, poxa, não foi curado, mas não deixa de orar, porque a vontade de Deus é soberana, e se não era para curar, não era. Mas talvez isso possa trazer frustração para a gente, né? A nossa fé, a gente foi conversando sobre isso e traz alguns pensamentos. Você pode, não, vou orar com toda firmeza, toda certeza, e vai ser curado, e aí não é curado. Quem já orou por alguém aqui, que orou, não, vai ser curado, Jesus vai curar, Jesus vai transformar, e a pessoa não foi curada? E aí? Vontade permissiva de Deus, mas aí você vai deixar de orar? Você vai deixar de ter fé? Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um porquê para cada coisa. Deus tem um propósito para cada coisa. E há o tempo de Deus para cada coisa. Eclesiastes 3 vai falar isso. Tudo tem seu tempo. Há um tempo determinado para cada coisa. Como eu falei, minha mãe orou 20 anos. Se ela parasse de orar, meu pai faleceu, mas foi para a glória, eu tenho certeza disso. Por oração, porque teve alguém orando, porque teve alguém clamando. Tem as mães que clamam incessantemente. Quantas mães aqui têm filhos que não estão na casa do Senhor hoje, que não estão na igreja? E aí? Aí deixa de orar? Não deixa de orar, não cessa de orar. Por quê? A gente quer a conversão, a gente quer a mudança, a gente quer a transformação. Mas tudo tem um tempo para o Senhor. Deus tem um tempo para todas as coisas. Nós queremos, Senhor, cura, Deus transforma, Deus salva, a gente ora com tanto fervor, tendo fé, crendo, mas nem tudo acontece como a nossa vontade. Deus tem um plano na vida de cada um, Deus tem um propósito na vida de cada um, Deus tem formas de trabalhar, como Ele teve aqui. Quando Filipe fala com ele, quando Deus fala com Filipe, Ele está testando, mas Deus já sabia o que Ele ia fazer. Talvez Deus está testando a tua fé. Talvez Deus está te perguntando, e aí, o que a gente vai fazer? E aí, como é que a gente vai fazer isso? E aí, qual é a sua resposta para o Senhor? Qual é a minha resposta para o Senhor hoje? Como a gente vai fazer? Tendo fé. Fé, crendo que Ele vai mudar as situações, crendo que Ele vai transformar as situações. Tem o pessoal dos amarelinhos lá, como é que é? Jesus transforma. Quem lembra? Cristolândia, mas não é outro nome que eles têm, que tem na camisa, uma camisa amarela, mas que fala... Oi? Não. Mas eu esqueci o nome. Mas é da Cristolândia, o pessoal da Cristolândia, da camisa amarela, e na camisa amarela deles tem Jesus transforma. E Jesus transforma. Quantas pessoas ali são transformadas? Quantas pessoas ali que para o mundo, para os seus familiares, falaram assim, não tem solução não tem jeito não, aquele ali já era, aquele ali não tem jeito. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus que faz. A nossa função é orar, a nossa função é crer, é ter fé. Jesus, está cansado, estou cansado. Jesus, está difícil. Jesus, a luta está grande, me ajuda, renova minhas forças, renova a minha fé. Porque é verdade, às vezes a gente está orando, às vezes a gente está ali, a gente olha a multidão, a gente não acaba esquecendo de quem está do nosso lado. A gente está olhando para a multidão, e agora?
que a gente vai fazer? E agora? O que eu vou fazer com essa dificuldade? O que eu vou fazer com esse problema? O que eu vou fazer com isso? Mas você não está olhando quem está do seu lado, a quem você serve. Servimos a um Deus vivo, servimos a Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode transformar. E Ele abençoa quando nós nos entregamos, Ele abençoa a nossa entrega. Quando é colocado ali, ó, Senhor, está aqui o cesto, 5 pães e 2 peixes. E agora? Ele vai, ora ao Senhor, entendendo que Deus pode todas as coisas, que Deus é o transformador de tudo, e ali transforma, consegue alimentar mais de 5.000 pessoas. Terceiro ponto, caminhando rápido, tá vendo? Terceiro ponto no versículo, porque aqui eu coloquei, só uma informação, esse milagre da multiplicação dos pães, ele se eu não me engano, ele é o único milagre que ele é falado nos 4 evangelhos, que é a multiplicação dos pães. Os outros fala num, fala no outro, mas esse é nos 4. Então eu estudei por um e estou lendo em outro. Legal. Ele torna produtiva a nossa entrega de fé. Recolheram, pois, no versículo 13, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Todos comeram e se fartaram. Quando nos entregamos com fé a Jesus, Ele faz a nossa vida ganhar sentido. Terminamos e damos frutos, nos tornamos produtivos para a glória de Deus mediante os seus propósitos. Quando nós entregamos de todo o coração, quando nós pegamos aquilo que temos e oramos ao Senhor, entregamos a Ele, sabemos que Ele está do nosso lado, a nossa fé é vivificada. A palavra de hoje é para você ser fortalecido na sua fé. Talvez tudo que eu esteja falando aqui, você, isso aí já sei, mas Deus está falando contigo essa noite. Deus está falando contigo essa noite para você não fraquejar, para você não esmorecer, para você continuar orando, para você não parar, para você continuar lutando, para você, mas eu não vou conseguir. Deus tem um momento dele, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Ele só quer a sua atitude. Ele só quer que você continue orando, Ele só quer que você continue com Ele, continue caminhando, esteja com Ele. Lembre-se que Ele está do seu lado. Ele está do seu lado, Ele está fazendo tudo por você. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos encontrar muitas lições sobre pequenas coisas. Pequenas coisas. Talvez você queira chegar diante do Senhor com grandiosidade, não, que eu preciso entregar ao Senhor quando eu ganhar um carro, né, aquele Cherokee na garagem, aí eu vou entregar ao Senhor, quando minha casa, meu emprego de 50 mil reais por mês, aí eu vou conseguir. Não, pequenas coisas, a viúva, ela tinha só uma moedinha ali, e foi o coração dela. Deus quer o seu coração, a sua entrega de fé. A sua entrega de fé, caminhar com Cristo, é viver pela fé. É talvez estar num momento de dificuldade, num momento que está tudo faltando, num momento que, meu Deus, quantos não já viveram isso? De estar faltando, de estar difícil, de não ver que a possibilidade de conseguir alguma coisa, de mudar o quadro, e aí vem o quê? O desespero. Vem, como eu vou fazer? Aí começa a ansiedade, começa as aflições, as angústias, da gente querer que algo aconteça logo, que mude logo o quadro. Jesus está no barco, Jesus está contigo, Jesus está do seu lado, Jesus vai multiplicar os pães e não vai deixar que ninguém fique com fome. Deus vai fazer um milagre, Ele vai fazer um milagre. A gente precisa ter fé, precisamos acreditar que Ele pode fazer, em pequenas coisas que fazemos. Davi venceu o gigante, ajuntando 5 pedras, pequenas coisas,
Como vencer um gigante com 5 pedras? Caramba, o cara é um soldado, gladiador, lutador, brabo, cheio de armadura, cheio de tudo, eu vou com 5 pedras na mão? Você tá maluco. Tá doido. Como é que faz isso? Só Jesus, né? Só Jesus. Só Jesus faz milagres, faz coisas grandes. Lá no acampamento foi um milagre lá, algumas coisas que aconteceu lá, na comida, na fartura. Ué, como isso aqui? Jesus fez. Como? Não sei. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, eu sei que Ele vai fazer. Creia nisso. Fortaleça a sua fé, creia. Quando Davi vai diante daquele juiz, daquele soldado de Golias, ele pega 5 pedras. Eu acho que quem olha assim para ele, assim, os caras tudo soldado, de espada, de tudo, assim, olha para ele, tá de brincadeira, né? Pedrinha, gigante, cara desse tamanho, 3 metros de altura, tu vai com pedra? Ele fala o que para Golias? Golias, tu vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, em nome do Deus vivo. É crer que vai acontecer, é crer demais que vai acontecer, é ter muita fé que eu vou vencer, eu vou conseguir, e ele mostra isso para a gente. Quantas batalhas Deus já nos fez vencer? Quantos livramentos, quantos pães e peixes multiplicados? Quantas coisas Jesus já fez na sua vida? Pense. Quantas coisas Ele já mudou na sua vida? Quantas coisas Jesus já nos ajudou a vencer? Que nós não venhamos fraquejar na nossa fé, não venhamos pensar, olhar para trás e falar, poxa, mas com fulano foi assim, mas aquele pessoal tentou e não conseguiu, mas eu tenho um amigo meu que aconteceu isso com ele. Tem muita gente que chega assim, né, quando vê a gente na dificuldade ou chega para tentar ajudar, às vezes para ajudar acaba atrapalhando, porque fala assim, isso aí aconteceu com um amigo meu e não deu certo não, caramba, está te ajudando pra caramba, não está ajudando em nada. Mas essas pessoas, elas chegam exatamente para quê? Para testar, ver se você está firme mesmo, ver aonde está a tua fé. Onde está a tua fé? Tua fé está inabalável? Tua fé está aqui, ó, focada. Davi pegou ali as pedras ali, ó, e foi focado. Talvez, ele passando ali em meio aos soldados, os soldados falando, tá doido, rapaz, ó, com pedra. E ele passando. Tu não vai conseguir não o tamanho do cara. E ele passando. Que isso? Não vai conseguir, olha o teu tamanho. E ele passando. Ele não ouviu as vozes que estavam falando com ele, que ele não ia conseguir. Ele seguiu firme na fé inabalável dele. Ele seguiu firme na fé que ele tinha, na convicção que ele tinha. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Meu alvo está lá, ó. Meu alvo ali é o Golias. Vou pegar ele. Vou dar-lhe uma pedrada nele. Vou pegar. Filipenses 6,7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não é Mateus 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. A ansiedade, ela faz abalar a nossa fé. A gente querer, não preciso, eu tenho que ir, eu tenho que conseguir, eu vou, e a ansiedade, ela vai tirando o teu foco. Ela tira o teu foco, caminha, deixa Cristo caminhar contigo, deixa Cristo caminhar do seu lado, e vai falando, e aí, Senhor, e agora? Aí o Senhor vai te dando a direção. E aí, Senhor, fala comigo. Mas como a gente vai ouvir a voz dele? Pela oração e súplicas ao Senhor, orando, buscando, pedindo, ouvindo a voz dele, reconhecendo a voz dele, entendendo que Cristo é o cabeça do seu lar, é o centro da sua vida, falando com ele, buscando, não cessem de buscar, não cessem de orar, não cessem de clamar ao Senhor,
Eu vejo a irmã Mariângela, irmã Maria Alice, amanhã eu estou aí de manhã, vou vir. Então aí na consagração, há quanto tempo na peleja? Há quanto tempo ali buscando? Há quanto tempo? Não parem, não cessem, não cessem. Deus faz coisas grandes, Deus trabalha. A oração, ela pode muito seus efeitos, ela move o coração do Senhor. O que você tem feito para atrair o Senhor? O que você tem colocado dentro do seu cesto, diante do Senhor, para que Ele faça o milagre, para exercer a sua fé? Não andem ansiosos, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer nesse momento? O que o Senhor vai fazer na minha vida? O que o Senhor vai fazer na minha casa? O que o Senhor vai fazer na minha família? O que o Senhor vai fazer no meu trabalho? Eu sei que a ansiedade, ela trava, ela faz a gente querer que as coisas aconteçam, mas precisamos ter um momento de calmaria, nos acalmar no Senhor e entender que há tempo para tudo. Tem algumas coisas para acontecer na minha vida, no meu trabalho, que eu tenho orado ao Senhor, já tenho orado há um bom tempo, já tenho orado, pedido a Ele, já teve coisas para acontecer e não aconteceu. Aí vem o quê? Frustração. Quer vir a frustração. No primeiro momento, ela acaba vindo, porque você queria que coisas acontecessem, mas o Senhor nos faz entender que Ele está do nosso lado, em todo tempo, em todo momento. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Nós criamos planos, nós criamos métodos, criamos formas de como vai fazer. Não, eu vou fazer assim, dessa forma, tal. Aí Jesus vem e muda tudo. Jesus modifica tudo. Aí tu fala, cadê o teu plano que você tinha? Teu plano era infalível de ir por aqui, fazer dessa forma. Não, na minha mente vai ser assim, vai ser, ó, certinho. Aí Jesus vem assim, muda tudo. Aí tu, cadê? Eu tinha um plano. E agora? Está nas mãos do Senhor. Porque Ele tem o melhor para a gente. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. A gente faz um monte de coisa. Então, não andem ansiosos, mas em tudo, orem ao Senhor, busquem ao Senhor, se coloquem diante do Senhor, e Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Ele vai fortalecer a tua fé, vai vivificar a sua fé. E é isso que vai acontecer a cada dia, quando nós nos colocamos diante dEle. Que essa noite, você deixe a ansiedade de lado. Que essa noite você deixe de olhar para a multidão e olhe para aquele que está do seu lado, que é Jesus Cristo, que é quem pode fazer todas as coisas, que é quem pode fazer qualquer milagre na sua vida. Basta você crer, basta você exercitar a sua fé. No seu momento, na hora que você quer? Não, é no momento dele. Mas continue perseverando, continue buscando, continue orando, continue firme. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Mas eu estou na igreja todo dia, mas eu estou buscando todo dia, eu estou na casa do Senhor. Não é vão no Senhor. Nós cantamos, é aqui que eu me sinto muito bem. Cantamos casa do Senhor, de estar aqui, de buscar, e verdadeiramente, é aqui que eu me sinto muito bem, aqui que eu fico bem. Em casa, também, lógico, minha casa, mas aqui é estar na casa do Senhor, com meus irmãos, buscando. Estamos todos num propósito de buscar o Senhor, que a presença dEle venha a ser real, seja real em nossas vidas a cada dia. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos estar